barreiras que nos impedem de dar fruto. Por quê? Porque há essas barreiras, né, de situações, como eu acabei de falar, sociais, mas há muitas barreiras também que nos impedem de dar fruto. E eu quero compartilhar com você aqui o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Mas eu vou ler apenas o versículo 15. Vou ler apenas o versículo 15. Existem barreiras em nossas vidas, dentro de nós, que nos impedem de dar fruto. Há as barreiras, há as circunstâncias externas, né, sociais, que eu acabei de falar, mas existem barreiras internas também, que às vezes nos impedem de dar frutos. Eu peço a Deus que essas barreiras não me impeçam de dar frutos, né, porque tem muitas vidas lá no Zumbi dos Palmares, aqui em Cobilândia, que precisa de ser alcançadas pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, do 1 ao 23, mas eu vou ler apenas o versículo 15. Diz assim: porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendem com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Deus, pelo privilégio de reunirmos aqui, Senhor, nesse lugar, para adorar o Teu nome, Senhor, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai querido. E nós te pedimos que o Senhor fale nos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui você conhece muito bem, é a parábola, né, do semeador. Então eu não vou repetir a parábola porque você já sabe e já conhece. Mas a gente, fazendo alguma consideração a respeito das parábolas, a gente sabe que Jesus, ele usou as parábolas para que as pessoas entendessem melhor o que ele estava dizendo. E ele usou as circunstâncias que as pessoas conheciam muito bem naquele tempo. Por exemplo, a parábola do semeador, quando Jesus estava falando sobre essa parábola, as pessoas entendiam muito bem do que ele estava falando, né? E os tipos de solo que ele fala aqui na parábola, né? Porque qualquer israelita ali sabia como é que era a forma de plantação, né? Eu saí da roça, eu tinha 10 anos de idade, mas eu lembro um pouquinho como é que era a plantação, a respeito das sementes que eram semeadas. Alguns lugares assim do nosso Brasil, cada estado tem uma forma diferente, mas lá na Palestina eles pegavam a semente e jogavam, saía jogando. Às vezes eles colocavam assim num saco, num bornal assim, de pano, e furava e colocava no lombo do animal. O animal ia caminhando e sabia, e sempre corria o risco da semente cair em lugares que elas não iriam nascer, né? Então eles sabiam muito bem do que Jesus estavam ali falando. Mas no nosso contexto, a gente pode tirar algumas aplicações aqui dessa parábola, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é eficaz, e ela sempre fala nos nossos corações do mesmo jeito. E nós observamos que há algumas barreiras que nos impedem de dar frutos, né? Porque no final aqui dessa parábola, Jesus fala assim que aquela semente que cai em terra boa, acontece o que com ela? Ela produz muito fruto, não é? Né? E daí por diante. Então, mas no decorrer da parábola, a gente observa que existe algumas barreiras que impedem que essa semente ela caia naquela terra, né? E produz e dá fruto. São barreiras que às vezes estão dentro de nós. Nesse versículo que nós lemos, né? Jesus ele está explicando para os discípulos a respeito do coração daquelas pessoas que estavam ouvindo ali a sua parábola que ele estava contando. Porque naquele contexto existia as pessoas, a multidão, o povo que sempre ia atrás de Jesus. Era um momento que Jesus já não estava mais ensinando nas sinagogas por causa das objeções que tinha contra ele. Então ele começou a ensinar nos campos, né?
A gente observa nos contextos anteriores que ele já começou a falar por parábola lá, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, né? Já começou a dar uma luz, umas nuances sobre a parábola. Só que aqui ele já começou a abrir a luz do seu ensinamento em parábola nos campos. Mas também ali no meio daquela multidão, os fariseus estavam, né? Não tinha um lugar que Jesus estava ensinando que não chegava a presença dos fariseus para atrapalhar, né? Sempre assim, existem os empecilhos. Mas quais são as barreiras que Jesus fala aqui no decorrer desse versículo 1 ao 23 que nos impedem de dar fruto, né? Jesus ele fala lá no versículo 15 aqui, né? Porque o coração desse povo se tornou insensível e com os ouvidos ouviram de má vontade e fecharam os olhos para que não vejam. Sabe que ele tem pessoas que só vê aquilo que eles querem, mas aquilo que eles não querem ver, eles fecham os olhos. Uma barreira que nos impede de dar fruto são pessoas da mente fechada. Mas não é pessoa da mente fechada porque é pessoa que não aprende, né? Pessoa que, assim, um ditado bem popular, né? É um burro, não é isso. A mente fechada porque fecha os olhos e não quer ver as coisas. Não quer ver, não quer aprender. Então, queridos, isso impede a nossa vida de dar fruto. São vários motivos porque as pessoas, elas fecham ali os seus olhos, né? Jesus fala da terra, né, da semente que cai na beira do caminho. O caminho que eles passavam ali era uma terra batida, uma terra dura, né? Passava muitas vezes de animal e aquela semente caía ali e não penetrava naquela terra, porque era uma terra dura. Exatamente a nossa cabeça dura que não abre para poder ver as coisas. E uma das coisas que fecha a nossa mente de uma forma que a gente não consegue aprender, não quer ver, observar as coisas, é o preconceito. Nós temos preconceito, às vezes nós fazemos um conceito de uma coisa que não sabemos nem o que é, nós nem vimos o que está acontecendo, nós já estamos conceituando aquilo já, né? Preconceito. Nós estamos lá no Zumbi também trabalhando, né, com os pequenos grupos, querendo começar o nosso pequenos grupos. Pequeno grupo não é uma ideia que saiu da cabeça do homem. Se você não sabe, lá em Atos capítulo 12, versículo 12, né, a gente vê que a igreja se reunia na casa. Logo no início, ali no Atos capítulo 2, a gente observa ali uma conversão após a descida do Espírito Santo, onde Pedro, ele começa a pregar a palavra, quase 3.000 almas se rendem a Cristo. Você acha que após aquela conversão de quase 3.000 almas, as pessoas já não vamos fazer o templo aqui, porque já converteu, vamos fazer nossa estrutura? Não, querido. As pessoas reuniam nas casas. Quando Paulo escreve para Filemão lá no capítulo 1, Paulo ele sauda as pessoas, né? E fala assim, e sauda a igreja que reúne aonde? Na sua casa. Pode olhar em Filemão capítulo 1, versículo 1. Então, aí eu estava conversando com um colega, né, a respeito, falou assim, eu gostei muito, estou estudando já há muito tempo a respeito, né, dos pequenos grupos, onde vai haver comunhão, vai haver libertação e as pessoas vão evangelizar, né, vão ter uma oportunidade de servir. Aí o cara, não, cuidado com isso, porque... E começou a falar as coisas. Sabe que deu preconceito, a gente olha as coisas não como elas são, mas como nós somos. Nós temos uma mente fechada por causa do preconceito. Nós somos... Outra coisa que impede, né, que fecha a nossa mente é uma vida movida por orgulho. Nós somos orgulhosos demais para aprender. Nós achamos que sabemos tudo, né? Tem crente que está 10, 20, 30, 40 anos na igreja e acha que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. Mas na verdade ele continua, como diz Rick Warren, continua usando sapatinho de crochê, porque nunca cresce, criança. Por quê? Por causa do orgulho. Acha que nunca pode aprender nada. Aquele pastorzinho vai me ensinar alguma coisa? Se ele pudesse me ensinar alguma coisa, ele não estaria naquela igrejinha lá com 5 membros. É o orgulho que nós temos. Fecha a nossa mente. E aí nós poderíamos ser abençoados em receber uma palavra que venha de Deus e não somos abençoados. Por quê? Porque nós achamos que não precisamos mais aprender. Achamos que as pessoas não têm nada que nos ensinar. Você sabia que até o Júnior me ensina todos os dias? Às vezes eu estou indo para casa, saindo do Zumbi tarde,
Aí aquele semáforo lá perto de casa, ali é um deserto terrível, inclusive aquele posto de gasolina ali do Araçás ali, quase todo mês tem assalto ali. Então, deserto, eu não gosto muito de parar no sinal vermelho, né? E ficar parado ali, aí, às vezes eu passo o sinal vermelho, aí o Júnior fala assim: mamãe, papai passou, mamãe. Pode não, papai. Eu falo: meu filho, é verdade, não pode, né? Você está certo. Perdoa papai, tá bom? Tá bom então, papai, tá bom então. Aprende, querido, os meninos nos ensinam, né? Aí, às vezes, quando a gente chega assim rápido no sinal vermelho, ele levanta assim: papai, papai, para, papai. Papai vai parar, meu filho, pode ficar tranquilo. Né? Mas nós achamos que nós não temos um coração ensinável, né? Que nós já sabemos tudo. Querido, isso nos impede muito de dar fruto. Nos impede. Nós estamos vivendo um novo tempo, né? O pastor Marcelo tem sido bênção na minha vida, e estou certo que tem sido bênção na vida dessa igreja. E tem nos abençoado, tem nos direcionado. Mas, enquanto nós enchemos os nossos corações de orgulho, achar que eu nasci assim, que essa igreja sempre foi assim, que ela vai continuar assim, e que não precisa de mudança, né? Eu acho que as pessoas têm medo de mudanças. Têm medo porque estão emperradas ali numa estrutura ali engessada, que nunca muda, e acaba, né, perdendo a oportunidade de dar fruto. Sabe, queridos, não fique dessa forma, porque são barreiras internas dentro de nós que nos impede. Que o Senhor possa abrir os olhos do teu coração para que você possa, e eu e você possamos entender que nós precisamos de deixar o coração aberto para a palavra de Deus, para o Espírito Santo nos conduzir, nos levar a dar frutos. Porque ali no meio daquela multidão existia esse tipo de pessoas. Principalmente a gente fala dos fariseus. A mente deles eram fechadas. Um coração como se fosse uma terra batida, que não entra, que não penetra nada. E eles impediram por várias vezes, tentaram impedir com que aquela palavra de Deus fosse pregada naquele lugar, mas eles não conseguiram. Não tenha um coração, não impeça que a palavra de Deus seja pregada, que você não vai conseguir. Mas abra o teu coração, a tua mente, para que você possa dar fruto, como aquela semente que caiu em terra boa, para que possa produzir. É isso que queremos, que Deus quer de nós. João capítulo 15 fala assim: meu pai é a videira, né? E eu sou a videira e vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Toda vara que está ligada em mim e não dá fruto, será o quê? Será cortada. Precisamos de dar fruto. Sabe como é que o mundo vai conhecer nós como igreja? Quando nós damos frutos. Nós precisamos de dar fruto. Então, a barreira que nos impede de dar fruto é o coração insensível. Porque o coração desse povo se tornou insensível. É aquele coração de pedra. Sabe que nós, né, os brasileiros, a gente tem assim uma facilidade de começar as coisas, né? Nós temos muitos planos. Tem pessoas que fazem uma agenda e colocam vários planos e começam ali numa força, num gás, né? Mas logo, logo é como um fogo, uma palha que cresce e se apaga. Porque não tem um coração que deixa a palavra de Deus penetrar profundamente, não tem raiz. É aquele coração como se fosse aquele solo pedregoso. O solo pedregoso que Jesus está falando aqui não é um solo cheio de pedra, mas é um solo que é o seguinte: é uma camada fina de terra por cima e por baixo tem pedra, né? Isso é comum na Palestina. E o que acontece com uma planta, com uma semente que cai num solo desse? Todos sabem, ela cresce até às vezes, né, fica bonita, mas aí quando as raízes começam a aprofundar, vai chegar na pedra e morre. Esse é o nosso problema. Os corações insensíveis, eles não se aprofundam, né? Eles não se aprofundam. Nós começamos a fazer as coisas muito, muito rápido e nos empolgamos muito, e logo, logo aquilo perde ali no nosso coração aquela vontade de continuar fazendo. Sabe, querido, quando nós começamos o Lidere 2 lá na congregação, eu disse para as pessoas que iriam ser difícil, que não ia ser fácil. Quando começamos aqui, o pastor Marcelo disse a mesma coisa. E logo, no início, né, que legal, aquela alegria, todo mundo postando lá no grupo, né,
as frases ali de Rick Warren que nos impactava, muito bom, né? Tomara que continue assim. Mas já perceberam aí que o grupo está mais lento, né? Mas graças a Deus que nós não paramos, nós continuamos. Mas, queridos, as coisas precisam de criar raiz no nosso coração. Sabe, queridos, se domingo à noite, não sei se foi no domingo ou se foi no sábado, né? O pastor Pedro, que pregou lá no Zumbi, perguntou assim: pastor Rênio, quantos anos que o irmão está aqui na congregação? Aí eu falei: 13 anos. Aí ele: quantos? Falei: 13. Aí, pô, esse cara não desistiu ainda? Né? Não desista, querido, porque isso criou raiz no meu coração. A palavra de Deus, ela tem que ter profundidade em nós. Nós não podemos ter o coração insensível e as coisas batem somente no ouvido e saem no outro. Elas têm que bater e entrar e ficar aqui dentro. Porque se a palavra de Deus não penetrar no profundo da nossa vida, no profundo da nossa alma, isso vai impedir de nos dar frutos. Que o Senhor possa dar a você o equilíbrio em saber que as coisas não é fácil, né? Exige realmente sacrifício. Você poderia estar dormindo agora. Eu fui dormir essa noite e ia dar umas 3 horas da manhã já, né? É umas 3 horas da manhã. Você, não, porque você pode dormir. Você acha que é fácil assim, né? Se fosse um computador, clicava, desligava e pronto. Mas não desliga, querido. Não desliga, né? As coisas não são dessa forma, não são automáticas. E mas o que você estava fazendo até 2, 3 horas da manhã? Estudando, orando, lembrando da vida de cada um. E parece estar aqui agora, 7 horas da manhã o celular despertou e vamos levantar todo mundo. Exige um pouco de sacrifício da nossa parte, né? Exige compromisso, responsabilidade. Isso nós precisamos de tirar do nosso coração. São barreiras que nos impedem. Que a palavra de Deus possa criar raiz na tua vida, nas nossas vidas, né? E por último, barreiras que nos impedem de dar frutos. Preocupação com as coisas desse mundo. Versículo 15, né? Nem se convertam e eu os cure. E o 22, Jesus vai explicar que são aquelas pessoas que estão preocupadas demais com as coisas do mundo. É a semente plantada no meio dos espinhos. Lá na roça, até os 10 anos, né, eu ia para a roça com meu pai capinar, que tinha assim a lavoura de café. E de uma carreira para outra era uma distância como daqui, ele assim, né, na faixa preta ali. E ali a gente começava lá atrás com a enxada capinando, naquele sol quente. E eu sempre fui pequenininho, fraquinho, magrinho, né? E eu ficava do lado do meu pai ali capinando. Aí eu percebia que cada companheiro queria chegar na frente do outro, né? Aquele poeirão atrás, todo mundo capinando. Aí os caras começavam a fazer, sabe o quê? Puxavam um pouco de terra assim, ó, e jogavam em cima do mato assim, tampava e ia fazendo assim, para poder sair lá na frente rapidinho. Logo aquele mato, né, já estava nascendo de novo, porque só massagaram. É o tipo de solo, né, que é o coração ali que é sufocado pelas coisas, porque eles plantam ali, pensam que está tudo bem, que a terra está limpa, mas está uma terra cheia de espinho. Daqui a pouco o mato cresce e sufoca a planta. E acabou. São as preocupações da riqueza, que Jesus fala, as preocupações com a riqueza, com as coisas do mundo. Teve um dia que Jesus chegou, né, numa aldeia chamada Betânia, e lá estava ali aquela família que você já sabe que amava Jesus. E Jesus estava ali, sentado ali, ensinando, e chegou Maria e sentou aos pés do mestre, porque sentar aos pés de um mestre, naquele tempo, uma mulher, não era para qualquer um, né? Uma mulher não tinha muitas prioridades naquele tempo. E Maria ficou ali ouvindo, né, os ensinamentos do mestre. Mas Marta estava como? Afadigada, né? Ansiosa, atarefada. E ainda ela foi incomodar Jesus e Maria. Senhor, não se importa que Maria fica aí e eu estou fazendo as coisas? Aí Jesus disse para ela: Marta, Marta. Olha, quando Jesus repetia uma palavra, as pessoas tinham que pensar bem que ele estava falando. Marta, Marta, você está ansiosa demais. Os conselheiros, os psicólogos, eles dizem que esse é um século que a ansiedade está matando mais do que doença. A ansiedade está matando as pessoas por causa das preocupações com as coisas do dia a dia. Quando nós começamos a ler o livro de Rick Warren, uma palavra que me marcou muito, ele disse assim: esse livro não é mais um livro para você abrir uma agenda e esticar os seus afazeres. Pelo contrário,
era para diminuir a sua agenda. Porque o que está acontecendo com nós? Nós fomos feitos para trabalhar de uma forma, mas estamos trabalhando de outra. Lembra? Sabe, querido, Jesus Cristo, Deus, Ele não criou você, muitas das vezes não nos criou para fazermos o que estamos fazendo hoje, senão vai dar errado. Pega o seu carro lá e vai para uma fazenda tocar boi com ele. O que vai acontecer com o seu carro? Ele vai quebrar, porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para andar na rua. Exatamente o que está acontecendo com nós. Nós estamos fazendo aquilo que não precisamos fazer. E aquilo que é preciso fazer, não estamos fazendo. Isso nos impede de dar fruto. Sabe o que o diabo quer? Ele quer que nós enchemos a nossa vida com os afazeres da igreja mesmo. Muitas vezes nós pensamos que é as coisas boas, né? É as coisas boas que às vezes nos atrapalham. O inimigo quer que a gente se encha de afazeres e esqueçamos da oração. Esqueçamos da leitura da Bíblia, da nossa devocional. Ele quer que nós acordamos pela manhã e já colocamos uma agenda na nossa cabeça do que temos que fazer e nem lembramos da Bíblia, nem lembramos de falar com Deus. Ah, queridos, nós não iremos conseguir dar fruto desse jeito, se nós nos atentarmos para as coisas de Deus. Sabe qual é o nosso problema? O problema das nossas igrejas é que a gente está vivendo em torno de nós mesmos. Nós fazemos o Lidere 2, que é ter uma vida abundante. Mas ter uma vida abundante não é o suficiente. Nós temos também que ter uma vida contagiante. Agora, como é que eu vou contagiar uma pessoa com aquilo que não me contagia? Não vou conseguir. Agora, quando eu saio da minha casa, com a minha oração feita, oração do coração, com a minha leitura feita, quando Deus falou comigo pela manhã, e quando eu saio de casa com o meu coração feliz, agradecido, Paulo fala assim, irmãos, lá em Romanos capítulo 12, né? Pela compaixão de Deus, vocês precisam de reconhecer o que Deus fez por vocês. Depois que vocês reconhecerem isso, aí sim, vocês vão oferecer o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas enquanto o nosso coração não estiver agradecido, não estiver cheio da graça do Senhor, nós não vamos contagiar ninguém. Nós não vamos poder dar frutos. Sabe, queridos, eu tenho pensado muitas vezes, Senhor, não deixe que eu tenha uma mente fechada. Logo quando eu saí do seminário, eu pensava que eu sabia tudo. Quando estava no seminário, então, né? Quando o pregador começava a primeira coisa, como é que foi a introdução do cara, né? Opa, esse ponto aí ele não aplicou. E era assim. Muitas vezes nós chegamos nas igrejas para poder avaliar como é que foi o ministério de louvor, para avaliar como é que foi a pregação. Mas eu tenho conversado com Deus e pedido ao Senhor, abra minha mente, Senhor, muda meu coração. Não deixe que meu coração seja uma terra batida, que a semente entra e não penetra, mas que seja uma terra fértil. Que não deixe que as aves do céu, que é o diabo que vai lá e come a palavra e leva e arrebata a palavra do seu coração. Como se fosse uma semente que caia, Senhor, numa terra de pedregulhos, que não tem raiz. E nem que seja um coração como se fosse uma terra sufocada pelos espinhos. Que nada venha sufocar a tua palavra. E nada venha impedir de dar fruto. Porque foi para isso que o Senhor me criou. Para o louvor da tua glória. Que Deus possa abençoar, querida, a sua vida. E que nós não deixamos essas barreiras nos impedir de frutificar. De dar frutos para o Senhor. É isso que eu queria deixar para os irmãos. Pedir aos irmãos que continuem orando pela minha vida, pelo nosso trabalho lá em Zumbi e pela vida da nossa igreja. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é linda, Senhor. Nos ensina, Pai querido. Ó Deus, e que, Pai, nós não possamos deixar, ó Deus, essas barreiras nos impedir, Pai, de dar fruto. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a mudar o nosso pensamento, Pai. E que possamos, ó Deus, ser pessoas, ó Deus, de um coração fértil, de uma terra, ó Deus, que produz fruto, Pai.
e que o Senhor, Pai, seja glorificado através de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que nos perdoe, Senhor, e obrigado pela tua palavra nesta manhã. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.